Olá, seja bem-vindo ao meu canal Mensagem de Vida. Graças a Deus, mais uma vez estou aqui para deixar mais uma palavra para o seu coração. Aqui quem vos fala é o evangelista, pesquisador Johnny Silvestre. Mas antes de entrar na palavra de Deus, esses dias eu falei com Deus, falei: Senhor, como está difícil seguir o teu evangelho. Mas eu dou graças a Deus, até aqui o Senhor tem me dado forças, coragem para estar fazendo esse trabalho. Mas no final desse vídeo, se você gostar, compartilha com os teus amigos, porque eu tenho certeza que através de você, Deus estará abençoando vidas. Glórias a Deus. E a palavra de Deus de hoje se encontra no livro de Isaías, no capítulo 38 e no versículo 1, que diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Queridos amados irmãos e ouvintes, mais falando sobre essa história do rei Ezequias, paramos para entendermos o imprevisto que aconteceu na vida do rei Ezequias. Mas a Bíblia vai dizer que o rei adoeceu de uma enfermidade, de uma doença imortal. E uma certa feita, tendo ele em seu quarto, tendo ele em seu gabinete, em seu palácio, ou seja, ele ali pensando na sua vida, pensando no seu futuro, talvez criando projetos, querendo fazer plano para o futuro. Mas de repente, tudo muda naquele momento. Aí o profeta de Deus, Isaías, então ele vai falar com o rei Ezequias: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Isso é muito terrível, meus queridos amados irmãos. Isso é muito difícil. Mas o que eu entendo com esse texto bíblico aqui, que conforme a profecia do profeta Isaías, eu percebi, amados irmãos, que não era nada agradável. Talvez não era a palavra que você queria ouvir hoje, talvez. Talvez não seria a profecia, melhor dizendo, que Deus tivesse de levantar um profeta para você. E se ele dissesse: olha, meu amigo, se prepara, porque tu vai descer à sepultura. A profecia do profeta não foi nada bom para o rei. Glórias a Deus. Você já imaginou se Deus tivesse de levantar um profeta no meio de nós e dizer: coloca a tua casa em ordem, porque dali você irá para pior. E eu quero dizer para meus queridos amados irmãos, quem sabe Deus vai achacoalhar crentes esse ano de 2021, que talvez tenha esquecido das promessas que Deus colocou no seu coração, e que você esqueceu, deixou de lado. Glórias a Deus. Mas eu entendo, foi muito difícil para o rei Ezequias receber aquela notícia. Glórias a Deus. Mas aparentemente, amados irmãos e ouvintes, estava tudo bem com ele. Estava tudo bem com o seu reinado perante o Senhor. Mas ele não se agradou da profecia do profeta. Talvez naquele momento o rei, ele não queria ouvir aquela profecia, porque era a profecia de morte, amados irmãos. Quem é de nós, nos dias de hoje, que quer receber uma profecia de morte? Ninguém quer receber. Ele achava que fosse uma profecia diferente, que Isaías dissesse para ele: ó rei, pode levantar dessa cama, porque você está curado. Mas não, foi diferente. O profeta olha para ele e diz: olha, rei, assim diz o Senhor, tu vai morrer. E o rei chorou muito naquele dia. O profeta vai embora, entregou o recado,
Mas eu analisando esse texto, o rei Ezequias tinha uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida. Ei, meus queridos amados irmãos, se Deus ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Espera no Senhor. Mas que promessa é essa, meu irmão Johnny? A promessa do Senhor na vida do rei era essa, a qual ninguém o sentaria ao trono real depois dele, a não ser o seu filho, que era da descendência de Davi. Aleluia. Mas nesse texto eu tirei uma conclusão aqui, que quando o rei Ezequias teve a cometida enfermidade, ele não tinha filho, não tinha filho homens, mas tinha filhas mulheres. E todo mundo sabe dessa história, que a filha mulher não poderia reinar naquela época. Então, meus queridos amados irmãos, parecia que a promessa de Deus não ia acontecer na vida do rei Ezequias. Quem sabe a tua situação está desse jeito. Quem sabe a tua situação a qual você se encontra tem se agravado. Quem sabe você recebeu uma notícia nesse finalzinho desse ano de 2020 e você ficou muito triste, ficou muito para baixo. Deus manda te dizer, através dessa palavra, para você se levantar. Deus manda te dizer que a promessa que Deus tem para a tua vida, ela vai acontecer, porque você não vai morrer não. Glórias a Deus, aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, glórias a Deus. Se você tem promessa de Deus sobre a sua vida, você não vai descer à sepultura não. Antes que a promessa do Senhor se cumpra, ainda que você tiver de descer à sepultura, o Senhor, Ele pode te ressuscitar e te entregar a promessa. Glórias a Deus, aleluia. Talvez ali o rei Ezequias se lembrou da promessa e ele fala com Deus, talvez no seu momento de choro, de lamentações: Senhor, eu tenho promessa, eu não quero morrer, eu quero ver a tua promessa se cumprir na minha vida, aleluia. Lembra-te, Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, tem muitas pessoas no nosso meio que pedem algo para Deus, mas ao passar do tempo, eles esquecem. E eu quero dizer para você que Deus sabia do que Ele tinha prometido. Ele sabia. Deus não esqueceu da sua promessa, queridos amados irmãos e ouvintes. Mas por que Deus levou o profeta até ele para dizer ao rei que ele ia morrer? Porque foi necessário ele lembrar da promessa. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus não cumpre promessa quando você se esquece dela. Tem muitas pessoas que reclamam porque Deus revelou, porque Deus falou, e não se cumpre o que Ele falou. Muitos delas se esqueceu que a promessa está enterrada, e por isso foi necessário Deus colocar a enfermidade no rei, e deixar de cama, e Deus levar um profeta para dizer para ele: tu vai morrer. Então tem muitas pessoas que diz para Deus: por que eu estou passando por essa situação? Por que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor esqueceu daquilo que o Senhor prometeu? Talvez naquele momento o Senhor toca no coração: epa rapaz, tu vai morrer. Glórias a Deus, aleluia. E aí ele
Se lembra daquela situação de morte? Então, diante de Deus, ele no seu leito de dor, com o seu rosto virado para a parede, então ele se humilhou, orou ao Senhor. Então ele se lembrou da promessa. Então ele fala: Deus cumpra a promessa. Quem sabe tem crente que tem promessa de Deus, mas por causa das lutas, por causa dos processos, porque não quer pagar preço, porque para Deus cumprir uma promessa da tua vida, você tem que pagar preço. E hoje nós estamos vendo que nos dias de hoje tem muitos cristãos que estão mortos espiritualmente falando, porque esqueceu da promessa. Mas de repente a coisa ali muda o jogo. Deus vai lá e chama o profeta de volta, o profeta Isaías. Volta lá, Isaías. Vai lá falar com Ezequias. Então Isaías, sem entender nada, e diz: o que, Senhor? Eu já dei o recado, eu já entreguei o mistério, eu até falei para ele colocar a casa em ordem, eu até falei, Senhor, que ele ia morrer, Senhor. Eu não sei o que aconteceu com o rei, eu estou indo embora, Senhor. Mas o Senhor chama o seu servo Isaías: volta lá, diga para ele que eu ouvi a oração dele. Aleluia, Deus. É muito forte isso, irmãos. Glórias a Deus. Mas também eu quero falar o que está escrito no livro de Jonas, no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, e gritei, e tu ouviste a minha voz. Glórias a Deus, aleluia. Queridos amados irmãos, olha o mistério aqui. O profeta se lembrou das suas origens, né? Quem era ele? Glória a Deus. Quem era seu Deus? A quem ele de verdade servia? Ele lembrou dentro de um grande peixe, no ventre de um grande peixe. Ele lembrou que ele servia um Deus poderoso. Deus tinha algo ali ainda para realizar na vida do profeta Jonas, porque ele se encontrava naquela situação. Eu te pergunto, dentro de um grande peixe, estava na estranha do peixe, nas profundezas dos mares, mas ele se lembrou do seu Deus, o que ele tinha, que Deus tinha ordenado para ele fazer, melhor dizendo. Então ele se humilhou, orou ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. Deus jamais esqueceu de você. Da mesma forma que o rei Ezequias lembrou da promessa que Deus ia realizar, fazer na vida dele. Quando ele se encontrava numa situação de morte, ele se lembrou e orou ao Senhor. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E eu quero dizer para você, nesse momento, nesse exato momento, Deus jamais esqueceu de você. Eu quero dizer para você que Deus tem promessa para realizar na tua vida. Quero te dizer que você é muito importante para Deus. Amém? Então receba essa palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus abençoe a todos. Isso é Deus.